Voltamos ao segundo bloco do Observatório da Imprensa, que nesta edição de fim de ano discute o mundo que foi e o mundo que será. Sobre o sonho francês de uma Europa unida, vamos ouvir o que tem a dizer Débora Berlink, de Paris. Não se via uma Europa com uma moral tão baixa há muitos anos. Em 2008, quando estourou a crise financeira nos Estados Unidos, muita gente aqui, sobretudo na França, olhou e disse: viu, é o projeto anglo-saxão que está errado. O modelo europeu, bem mais generoso, está certo. Hoje, 3 anos depois, no final de um conturbado 2011, todas essas certezas desmoronaram. E hoje a gente ouve até economistas, como o alemão Mark Halleberg, olhar para o Brasil e dizer: a Europa tem que copiar a lei de responsabilidade fiscal brasileira, porque o Brasil acertou. Quem diria? Pois hoje os mercados estão punindo a Europa justamente por não ter seguido essa ideia, a de uma Europa cada vez mais integrada economicamente, no plano fiscal, político e monetário, e cada vez menos guiada pelo interesse individual de cada país membro. Do ponto de vista europeu, o grande acontecimento do ano é, sem dúvida, a crise financeira. É uma crise que ameaça os 17 países que adotam a moeda comum europeia, o euro, afeta a União Europeia como um todo, os seus 27 países, e, na verdade, afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil, na medida em que a Europa como um todo é o maior mercado comprador do mundo. Depois de várias tentativas fracassadas de fazer pequenos curativos na ferida europeia, tenta-se agora mudar as regras do jogo como um todo. Ou seja, reescrever os acordos históricos que levaram à criação do euro e à formação da União Europeia toda. Aí o caldo engrossa, porque até os países fora do euro estrelam. O exemplo maior de protesto sai daqui mesmo, de Londres, onde o primeiro-ministro britânico David Cameron já avisou: não assino nenhuma mudança de acordo que prejudique os interesses do Reino Unido, conforme ele percebe, o Partido Conservador. Isso inclui oposição à tentativa de dar mais poderes à administração central da União Europeia, em Bruxelas. Os britânicos sempre foram eurocéticos, sempre viram a União Europeia a uma certa distância. E os franceses então respondem: se os 27 países da União não concordarem com a mudança, os 17 que adotam o euro seguirão seu próprio caminho sozinhos. Nessa afirmação aí já se pode ver uma divergência que tem um potencial enorme de levar à desintegração da União Europeia. 2011, portanto, se encerra aqui na Europa sob uma perspectiva sombria. Foi um ano com muita intensidade. No programa do ano passado, nós tratamos como se fosse o grande fato, e foi, de fato, o Wikileaks, né? Quer dizer, aquele dilúvio de informações confidenciais que deixou o mundo todo atônito, não é? E, de repente, aprendemos a conviver com isso, o mundo não acabou. Coitado, o Assange se enrolou ele próprio num projeto que não estava muito bem formulado na cabeça dele, mas isso é um outro caso. Mas nós tivemos aí algumas coisas importantes no campo da mídia. Uma delas foi, digamos, o desmascaramento da imprensa sensacionalista, da imprensa amarela, não é? Que é uma expressão muito americana, Yellow Press, que aqui no Brasil nós substituímos por imprensa marrom, mas a cor é diferente, mas é a mesma coisa, e que gerou uma coisa nos Estados Unidos e na Inglaterra que vai ter consequências. Quer dizer, a imprensa vai ter que aprender a se autorregular, a não ser que ela admita ser regulada pelo Estado, e aí vai dar um... Então, eu acho que esse é um assunto que a gente devia pensar um pouquinho. Você acha? O que você acha? Eu vou seguir na linha que o Afonso nos brindava há pouco. Eu acho, gente, que o desafio para a mídia e para a imprensa está parecendo ser mais interessante e ainda mais complexo. Não é tanto uma questão de formas,
porque a forma, o jornal, a mídia virtual, as redes sociais, isso se define, e mais o fato que nós estamos frente a uma história muito em aberta, a diversas crises muito profundas, a perspectivas de mudanças muito revolucionárias na nossa forma de compreender o mundo. Então, o que se exige da mídia para conseguir acompanhar os acontecimentos sem superficialidade é uma profundidade muito maior. No mundo que parecia e caminhava para ser mais raso, o que se exige da mídia é uma visão muito mais ampla, muito mais completa e muito mais profunda. No século XIX, um sujeito dizer que era intelectual, se não soubesse um pouco de ciência, filosofia e vários campos de saberes, seria risível. Depois tornou-se comum e o sujeito podia ser especializado em economia, especializado em cultura, ou assim por diante. E eu acho que nós estamos frente a uma situação de um mundo muito novo, em aberto, ainda impossível de ser inteiramente compreendido os processos históricos em andamento, muito próximo. E a verdadeira exigência para a mídia é estar à altura dessa complexidade. E dessa amarração, né? Porque se ela não consegue amarrar... É tudo uma coisa só. A crise ambiental, a crise econômica, a Praça Tahrir, as mudanças na cultura. E essa compreensão virá com o tempo, mas a mídia desempenha um papel extraordinário, não só na compreensão, como no próprio andamento das coisas. Mas ela tem que estar à altura dessa profundidade. Você não acha que isso tem a ver com um problema que une uma característica da nossa sociedade e um desafio para a mídia? Ou seja, nós vivemos na sociedade do espetáculo, não é isso? Numa sociedade do espetáculo, a mídia deve ser espetaculosa, não é? Eu fico preocupado com isso porque... já é pejorativo. Já é pejorativo, porque se você rebate essa imagem da mesma maneira, você está reduplicando o modelo que tem na sociedade, né? Ao passo que eu entendo que o texto do jornal, né, o que aparece na televisão, tem que ser uma meditação sobre esse espetáculo, numa reduplicação. Então, quando eu vejo, às vezes, a imprensa reproduzindo noticiários, espetáculos, e os comentários serem espetaculosos, ou seja, quanto mais espetaculoso você for, mais também você... Superficial. Aí cria um problema. Mas eu acho deve a imprensa repetir o modelo? Mas eu não acho deve que a imprensa ser observatório? Eu vou discordar do meu querido amigo. Eu acho Vamos que discordar existe um pouco essa vertente, não há a menor dúvida. Mas esse ano nós assistimos várias vitórias da imprensa. Primeiro, expurgar Murdoch e companhia, quer dizer, que realmente é um vilão, claro, não há a menor dúvida de o que ele fazia na Inglaterra e está fazendo nos Estados Unidos. Ele acabou com o Wall Street Journal. O Wall Street Journal está perdendo completamente. Enfim, isso foi uma reação muito saudável, não é? A influência da imprensa no mundo árabe, inclusive via, não é só as redes sociais, via Al Jazeera, foi muito importante. Também foi extremamente importante para criar essa praça pública virtual. As pessoas todas começaram, antes dela virar praça, ela foi virtual, não é? Mesmo aqui no Brasil, você teve movimentos contra a corrupção em Brasília, coisa que com aquela superfície lunar. Então, eu tenho a impressão que a imprensa teve um papel importante. Se você não se contentar, eu acho, Afonso, com esses aspectos mais festivos e tal... Sobretudo essa parte cultural, né? A parte cultural que corre mais esse risco do espetáculo dominar. Eu acho que sim. Exatamente você tem, a cena. Inclusive, hoje em dia, eu me lembro quando, sei lá, 40 anos atrás, a gente saía atrás do jornal antigo aqui e ali. Hoje em dia, de manhã, eu tenho acesso a toda a imprensa boa, ao Economist, ao Le Monde, ao Guardian, ao New York Times, enfim. E hoje existem espaços de reflexão muito grandes. Eu acho que o público é que não pode se deixar anestesiar por esse lado espetaculoso e extremamente superficial, que põe tudo no mesmo saco. Um concurso de míssil ao lado de uma crise no Irã, não é possível isso. Pois é. Agora, o papel da mídia, ou das novas mídias, mas não deixa de ser mídia, nesses movimentos de, vamos chamar de libertação, que foi realmente, primeiro no Oriente Médio, que ainda persiste,
não é? E agora chegando à Rússia, na Europa também parte das manifestações foram, digamos, eu não digo acionadas, mas elas foram canalizadas. Na Espanha, sobretudo, teve o 15 de maio, que a mídia teve uma participação muito grande. Quer dizer, a mídia, de certa forma, até contra a vontade dela, ela se tornou um elemento de agitação, agite próprio. Né? É uma coisa curiosa nisso que você falou, Tines, que o problema da Grécia surgiu através de uma reportagem que o New York Times descobriu. Quer dizer, a Grécia devia muito mais do que era verdade que ela dizia. Agora, quando a gente fala de mídia, tem mídias de todo tipo. Né? Sim, não. Corre o risco de a gente... Mas eu acho que o mesmo desafio que está colocado para os jovens nas ruas, e realmente é muito estimulante essa coisa do paroxismo do mundo virtual, a expressão máxima é ir para a rua, isso é novo, não dá para entender ainda, mas o mesmo desafio que está colocado para eles enquanto processo histórico, que é definir melhor o que queremos, bandeiras, como se dizia exatamente, como se dizia no passado, também está um pouco colocado para a mídia, quer dizer, ela vai ter que ser, é verdade, a gente acorda e tem boas coisas em tudo quanto é lugar, mas o desafio de tentar entender por uma visão de mundo ou outra, não precisa ser esquerda, direita, progressista, mas o desafio de ir mais fundo, há vários, e hoje a gente conhece os do mundo, né? A gente não precisa estar mais restrito à nossa... Mas ele ainda não aparece como desafio para a melhor mídia. Parece que a mídia tem aberto um espaço maior para a ciência. Você tem, ao mesmo tempo, umas páginas para vender eletrônica, vender computador, etc., mas os jornais estão sendo obrigados a ter páginas, espaços especiais sobre ciência. Ou seja, a ciência entrou para o cotidiano do indivíduo. Quer dizer, nós aqui temos que tomar conhecimento da história dos neutrinos, né? Que, de repente, muda tudo. E isso muda a vida de um cidadão em Paracatu, em Quixeramobim, onde seja. Então, essa entrada da ciência, através da mídia, eu acho importante. Agora, não tem que ir mais na biblioteca, não tem que estudar na universidade. A ciência cai em cima dele, na televisão. Agora, a minha objeção é que teve uma coisa que desapareceu praticamente na mídia, escrita e, sobretudo, na virtual. É a grande reportagem. A grande reportagem, você não consegue encontrar mais... Faz parte dessa profundidade. É impensável hoje em dia você ter uma reportagem histórica como Hiroshima, que o Hershey escreveu para o New Yorker e que virou um livro precioso, considerado uma obra. Quer dizer, você fuçar, analisar... Você acha que está muito picotado o jornal? Está muito picotado. Não há mais investimento. Então não vai dar para fazer mais tipo de coisa. Não dá mais mandar o Hemingway para a China e dizer, fica aí um mês e tal, e me explica. Isso não tem acontecido. Porque aí tem o fenômeno da mídia, vamos chamar empresarial, alguns chamam de mídia burguesa, sei lá o quê. Eles percebem que o leitor não dá conta de tudo e aí eles resolvem oferecer menos. É o que está acontecendo na imprensa brasileira. Esses cortes todos brutais nas redações, simultâneos, não é porque a mídia brasileira vai mal, não. É que eles viram que, se eles oferecerem menos, o leitor aceitará e eles vão ganhar. Mas aqui mesmo no Brasil, eu me lembro que, e vocês, melhor que eu, que no final dos anos 50, o Antônio Calado fez uma belíssima reportagem no Nordeste sobre a indústria da seca. Isso mudou a visão do país sobre aquele negócio do flagelado, não sei o quê. Esse tipo de intervenção é conceito saudável. O Astor Novaes com morava na China. É que o Brasil era mais longe de si mesmo, né? A China era mais longe. Hoje a China está dentro de casa, o Nordeste está dentro da nossa casa, então a coisa acontece com mais. Agora, puxando de ciência para meio ambiente, que é um assunto vital, infelizmente, a reunião de Durban terminou em fracasso, não é? E no ano passado nós tínhamos a Marina como estava saindo de ser candidata. Acreditamos, eu acho que aí nós fomos muito otimistas no ano passado, meia culpa, de achar, bom, agora tivemos uma candidata ambientalista e agora a pauta nacional vai absorver, e não absorveu, não é? O pré-sal, tivemos
um ensaiozinho de catástrofe e nos comportamos todos muito mal, não é? Como é que você que é o a sua pergunta e a colocação do Afonso se combinam sobre a coisa da ciência. É um processo meio longo, a humanidade está se dando conta de que não tem almoço grátis e a conta foi colocada em cima da mesa. E o garçom chato que diz, está aqui a conta, tem que pagar, é a ciência. Porque ela é que averigua que o clima vai aquecer muito além do que seria admissível para uma administração de risco elementar, que a vida está sendo extinguida. Conta em cima da mesa e nós nos comportamos como aqueles caras que já beberam muita cerveja e ficam ignorando quem é que vai pagar, é muita gente para tomar decisão. A mídia se comporta de um jeito meio esquisito nesse assunto. A linguagem da mídia é uma, da ciência é outra, isso é normal, cada um com a sua linguagem. Mas que há inquéritos, relatórios finais e a conclusão unânime de todos eles, aquilo é uma bobagem, mas permanecem válidas as afirmativas. A mídia se comporta em relação a isso, ela usa, está nas bancas aí, ela usa como se... olha, a ciência tem uns caras que passam uns e-mails esquisitos, como se isso fosse branco e preto. Eu gosto sempre, o Hélio Gaspari foi do IBGE, quando era presidente do IBGE, e criou uma imagem tentando explicar o que eu estou falando aqui, que eu gostei muito. Ele dizia assim, jornalista e estatístico, vale para o cientista em geral, são dois bichos em extremos opostos. Para o estatístico, passa uma boiada, 10 mil bois, um tem rabo de elefante, o estatístico faz a crítica, tira a média, que nem existe. O cientista diz, não, um desvio genético ali, não parecido. O jornalista não, ele publica. Boi está virando elefante e a culpa é do governo. Então são duas coisas. E como é a ciência que informa, esse conflito, essa coisa fica um pouco, gera uma tensão. Eu até concordo que surgiram cadernos de ciência, mas também houve veículos importantes que deram um downsize, especialmente em São Paulo e tal. Nesse ponto que eu acho que é reflexo dessa tensão também. Ou seja, o Fox News nos Estados Unidos, o Messing escreveu um artigo, aquele jeito que é especializado, mostrando que é uma diretiva interna da Fox News que tem que apresentar o aquecimento global, essa coisa, efeito estufa, tudo como algo em que grande parte da ciência não leva a sério. Ou seja, relativizar e minimizar e desconsiderar. Isso é uma perversão. É uma perversão dos Eu não sei se o ano passado vocês tocaram nisso. A mim me pareceu ser um assunto deste ano. Apareceram 30 milhões novos de consumidores, né, no Brasil. A mídia também descobriu esses consumidores. Alguns veículos aí, ao que dizem, estão baixando o nível para poder conversar. Quase todos. Quase todos. Troca o locutor, mexe no texto. Então, acho que a imprensa está tendo que enfrentar hoje uma situação ambígua muito interessante, muito rica. De um lado, está tendo que atender esse público novo que está emergindo. Que linguagem vamos ter para falar com esse público? Por outro lado, o Brasil está deixando de ser adolescente. Está virando um país adulto que vai ter que conversar nas grandes rodas internacionais, vai ser a quinta economia do mundo, etc, etc. Então, o jornalista também tem que parar de ser provinciano. Né? Porque hoje nós tratamos o jornalista do New York Times ou do El País com paradigmas. Nós temos que pensar em grandes jornais, pensar grande no sentido jornalístico. Em grande jornalismo e em grande jornalista. Concordo inteiramente. Temos esse público que está nascendo e temos esse compromisso internacional. Caso contrário, vamos todos ter que aprender mandarim. Vamos passar mal da adolescência para uma maturidade, para uma velhice. Né? Vamos aproveitar para fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco.